O título da pregação é Veja como a trata. Uma mensagem dirigida mais diretamente aos maridos atuais, futuros, os que foram maridos e hoje são viúvos, ou separados, ou divorciados. Aprendam um pouco mais da palavra de Deus e ajudem a quem precisa, que todos precisamos dela, da palavra. Na realidade é um complemento à pregação da semana passada, em que nós nos dirigimos especialmente às esposas crentes. Então vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Primeiro livro, ou carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que os maridos abram bem os ouvidos e os corações, porque não o pastor vai falar, o pregador vai falar, mas tu vais falar pela tua palavra, pelo que foi escrito aqui pelo teu servo Pedro. Nos ajuda a transmitir esta palavra e nos ajuda a absorvê-la, que possamos praticar em nossas vidas, ou diretamente sendo maridos, ou ajudando os que são e estão precisando de orientação pela tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. A exortação é bem mais curta do que a dirigida às esposas, que nós comentamos no domingo passado. Ele começa dizendo: Maridos, vós igualmente. Esse igualmente certamente temos o que falar para vocês também. Obedeçam igualmente, ouçam igualmente o que Deus tem para dizer para vocês por meu intermédio, como se Pedro estivesse dizendo isto. Então, do jeito que elas são obrigadas, as esposas, a acatarem o que eu acabei de dizer, vocês maridos igualmente estão obrigados a acatar também o que eu vou dizer agora. Pedro falando, né? Porque é a palavra de Deus. Vivei a vida comum do lar. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras em português, traduzindo uma no grego. Uma é um verbo só, que é uma junção de duas palavras que significa simplesmente viver com. Só isso. Então, viva com ela, com a esposa, com discernimento. O restante, essa ideia de vida comum no lar, é mais uma interpretação do que mesmo uma tradução. O verbo no original se refere, e esse aqui é o importante. O que quer dizer isto? Refere-se a um relacionamento geral, um relacionamento entre pessoas, e é usado só aqui no Novo Testamento, a única vez em que esse verbo é usado. Só aqui é umas 6 ou 7 vezes usada na tradução grega do Velho Testamento, que é escrito em hebraico. E lá, quase todas as vezes, interessante isso, se refere a relacionamento sexual entre marido e mulher. Não que o verbo significa só isto,
mas inclui isto, de acordo com os intérpretes, os estudiosos. Então Pedro está dizendo assim: se relacionem de uma maneira geral, inclusive no aspecto sexual, com discernimento. Aparentemente é uma passagem muito simples, comum, sem muita coisa a dizer. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Sim, mas às vezes por trás dessas frases, um tanto quanto, talvez sem muito sal, sem chamar muito a nossa atenção, tem tesouros ali embutidos. Porque pensando bem, não seria talvez muito de se esperar esse termo que Pedro usa para caracterizar o relacionamento do marido com a mulher. Como? Com discernimento. Poderia esperar carinho, devoção, fidelidade a ela. Seria muito mais razoável se esperar. Mas discernimento, e a palavra é gnosis. Nós conhecemos essa palavra, gnosticismo, que significa exatamente conhecimento, estudo, uma séria consideração de um assunto. Pode parecer um pouco estranho essa noção, mas apontando para a seriedade do relacionamento, é como se Pedro dissesse assim: olha, o relacionamento seu, marido, com a sua esposa, deve ser objeto de estudo, de reflexão. Quando diz estudo, não é pegar um livro dessa grossura e estudar como é que você vai se relacionar com sua mulher. Não, é de consideração. E quando eu digo estudo, é no sentido interno, de reflexão. Não é uma coisa alocada, do jeito que vier. Se eu estou de bom humor, eu trato minha mulher bem. Se eu estou de mau humor, vai ser na pancada, ou vai ser no grito. É o que der. Tem dia que eu a perdoo, tem dia que eu não perdoo coisa nenhuma. Eu estou assim hoje eu acordei de mau humor. Então me aguenta, mulher. Ou então já estou bom, eu estou romântico, meu bem, minha paixão. Não é assim não que o marido trata a mulher, ou deve tratar. Antes de qualquer coisa, ele deve estudar a forma, pensar, considerar, refletir, raciocinar, usar a gnosis dele, usar o conhecimento dele, usar uma reflexão séria. Como é que eu vou tratar esta mulher que Deus me deu? A única no mundo com a qual eu tenho que me relacionar conjugalmente. A única no mundo. Sei lá, 3, 4 bilhões de mulheres existem no mundo, mas eu só tenho uma. E com ela eu vou ter filhos, que serão as pessoas mais queridas da minha vida. Vou ter com ela. E é todo o tempo com ela, de manhã, de tarde, de noite, doente, com saúde, de todo jeito, com dinheiro, sem dinheiro, estou com ela. Então, não deveria ser surpresa Pedro começar falando para os maridos, dizendo: usem a cabeça, usem a inteligência, usem o bom senso, usem a sensatez, tratem a mulher de vocês de uma maneira pensada, estratégica. Pode parecer até um tanto quanto frio isto, mas vai já esquentar um pouco. Quando eu falei que se fosse carinho, poderia ser mais óbvia a exortação, ou tratar com consideração, e ele vai falar nisso, vai ficar mais quente isso aí, mais romântico um pouco. Mas antes do romantismo, deve vir, de fato, o aspecto decisório, de decisão. Galera, mamar é decidir, querer o bem do outro. Então, o que parece ser uma frase insossa, que não chama atenção, viver a vida comum do lar com discernimento, é muito, muito importante para você, marido, considerar. Cada área em que o marido deve se relacionar com a esposa deve ser examinada com cuidado, com atenção, inclusive, repito, a área sexual. Interessante que essa área sexual, ela pode ser fonte, e é, muitas vezes, de abuso da parte do homem, de desrespeito, de grosseria, de falta de consideração, de falta de sensibilidade. Então não é uma área pequena
Absolutamente. Pedro era casado, ele tinha sogra, estava com febre, Jesus curou a sogra dele. Então Pedro sabia o que era ter mulher, o que era ser um marido, o que era a área sexual, sabia muito bem a importância dessa área, e uma fonte que pode ser de desprazer da mulher, de desgosto, de medo, de pavor, de pânico, ao mesmo tempo que pode ser um motivo de alegria, de prazer. E Deus deu o sexo ao ser humano, aos animais inclusive, para ser prazeroso também, sexo para os seres humanos dentro do casamento, obviamente. Então, dá o que pensar, gente, muito. Só no que eu disse até aqui já dá para considerar demais isto. Eu entraria em mais detalhes se eu estivesse falando só com casais. E eu repito o que eu disse na mensagem passada, quando comecei a pregar para as esposas. É difícil a gente resistir à tendência, o pregador, dizer, não, eu não vou falar passagem específica para a esposa e uma passagem específica para o marido, num culto que tem jovens, tem moços, tem rapaz, tem pessoas já que estão viúvas e velhinhos, tem de todo jeito numa congregação. Então não vou falar. Alguém até que é desgostoso com o casamento, eu não vou nem falar disso, vou me reservar para falar disso numa reunião de casais. Não, é de propósito que eu quero que a igreja inteira ouça. Eu não, Deus, porque Deus botou na palavra dele para todo mundo ler, não é só os casais. Então fica aí a lembrança de que eu comentei isso na vez passada. E não pense você, porque eu não sou atualmente um marido e não estou exercendo o meu dia a dia como um esposo, com a mulher do meu lado, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você, porque você é crente, e a palavra de Deus é para você crescer, e tem tudo a ver com você se você não é crente, porque a palavra de Deus tem tudo a ver com você, para você ouvi-la e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Então ninguém pode dizer aqui que não tem interesse no que está aqui escrito, mesmo que seja especificamente mais para maridos. Então veja como essa simples frase da Bíblia coloca sobre os ombros do marido uma grande responsabilidade, enfatizando o que Deus espera dele no trato para com a esposa. E é bom recordar que essa carta foi escrita há 2000 anos, numa época em que o marido encarava a mulher de uma maneira muito diferente, ele se sentia superior a ela, ele achava que era intrinsecamente superior à sua mulher, ele dava ordens à sua mulher, e ela deveria praticar a religião dele, já comentamos isso na mensagem passada, de uma maneira até muito natural. A religião do patriarca ou do pai vai ser seguida pela mulher, pelos filhos. Era o normal na época, é uma novidade Pedro se dirigir à esposa crente e dizer assim, leve seu marido para Cristo. Comentei isso também já. Então, vem o Novo Testamento e diz, vocês maridos, cuidado como irão tratar as suas esposas, examinem, pesem, pensem e tratem isso com discernimento. Então é a palavra de Deus honrando e mostrando carinho para com as mulheres. É uma pena quando as mulheres, algumas mulheres estudam a Bíblia e acham que Deus trata as mulheres de uma maneira inferior, sem consideração, por causa da ordem de ser submissa ao marido. Comentei muito isso na semana passada, mas não é só da semana passada para cá que eu lamento essa dissintonia de muitas mulheres com a palavra de Deus. Faz mais de 30 anos que eu encontro essa resistência, ou seja, desde o dia da minha conversão, eu comecei a ver mulheres crentes reagindo contra a palavra de Deus. Então é claro que eu tenho que enfatizar isso nas minhas pregações, até para tentar, de alguma forma, demover algumas dessas ideias tolas. Tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Pronto, agora só falta alguma mulher dessas que acham que a Bíblia é machista, dizer, pronto, finalmente encontrei uma passagem que mostra claramente o quanto a Bíblia diminui a mulher. Está vendo? Olha aí, chamando a mulher de fraca. Pois eu não sou fraca coisa nenhuma, não sou nada inferior ao meu marido. Aí vai. Bom,
complexos de inferioridade à parte. Não é isso que a passagem diz. O contexto continua extremamente carinhoso com a mulher, recomendando ao marido um trato todo especial para com ela, como parte mais frágil. Essa palavra parte no original significa vaso ou utensílio. É como se perante Deus, marido e a mulher fossem dois vasos, sendo ele mais forte e ela mais frágil. Frágil como? Pedro não explica. Fisicamente é óbvio e dispensa comentário, não precisa nem desenvolver isto. Além disso, mais sensível. O fato da mulher ser mais romântica, mais sonhadora, torna a mulher mais exposta a decepções, a frustrações. Um fator que comprova isso, é conhecido que as mulheres choram de maneira geral, com mais facilidade do que os homens, embora seja natural um homem chorar e até saudável muitas vezes. Mas a mulher tem mais facilidade de se deixar abalar intimamente. Nada a ver com inferioridade intelectual, espiritual ou qualquer tipo de inferioridade. Não é um assunto aqui. É importantíssimo ver o contexto em que a Bíblia diz que a mulher é parte mais frágil. Qual é o contexto? O que Pedro está dizendo? Falou antes de comentar isto. É óbvio. Não é para humilhar, não é para esmagar, não é para inferiorizá-la, mas para recomendar ao marido um tratamento cuidadoso. Mas pode achar ruim alguma coisa assim? Eu gosto de parabenizar as mulheres pelo carinho que Deus demonstra a vocês. Não consigo ver outra coisa senão muito carinho. Quanto a nós, maridos, só nos resta reconhecer e lamentar pelo quanto que nós temos deixado de seguir esta belíssima recomendação bíblica. Quantas vezes nós erramos em esperar que a nossa esposa seja exatamente como nós, da mesma maneira, e os choques vêm porque esperamos isso delas. E em vez de compreendermos que ela é diferente de nós, mais frágil, nós fazemos o contrário. Nós nos irritamos, reclamamos e tratamos com dureza. Quantos momentos desagradáveis dos nossos casamentos, quantas discussões, lágrimas teriam sido evitadas se nós tão somente tivéssemos sido obedientes a Deus e tendo consideração com a mulher como parte mais frágil. Eu sei que vocês, crentes há mais tempo, sabem de cor esta palavra. Os maridos aqui, eu acho que eu poderia, os maridos crentes que já têm algum tempo de convertido, poderiam levantar e dizer, é para tratar a mulher como o quê? Como com consideração, como parte mais frágil, não como vaso mais frágil. Mas a gente faz isso, a gente considera isso, nós maridos, na hora. Porque eu dizer isso aqui do púlpito é muito bonito, e vocês ouvindo aí é bonito também, gostoso, agradável. Rapaz, mesmo, tem razão, pastor tem razão. Pastor não, a Bíblia, né? Tem razão, é isso mesmo. Eu quero saber como é que eu faço com a minha mulher na hora do que está difícil, complicado. Como é que você faz com a sua, quando há uma nova discussão, um novo desentendimento, aquele assunto foi tratado de novo e de uma maneira ruim de novo, você para e diz assim: Senhor, eu vou tratar minha mulher que tu me deste com muita consideração como parte mais frágil. Faço isso porque tu mandaste e vou fazer com prazer. Não sei quantos de nós temos feito isso de uma maneira tão consciente, só provando, infelizmente, o quanto nós estamos longe de obedecer a Bíblia. Não é conhecer a Bíblia, mas é obedecer a Bíblia. Fica aí então
o desafio. Às vezes agimos como exagerados na nossa lógica, raciocínio, que é coisa mais de homem. Quer dizer que mulher não tem a lógica, nem tem raciocínio, mas é mais característico, um raciocínio mais lógico. Sim, nós queremos isso, e tolhemos nelas a inclinação de sonharem um pouco mais, de ver as coisas por um ângulo mais sentimental, mais florido, e até com um sexto sentido espetacular, que eu gosto inclusive de dizer, o lendário sexto sentido da mulher não é lendário coisa nenhuma. Pelo menos essa é a minha experiência com a minha mulher. Não é lendário, é um sexto sentido muito acima da lógica fria, racional, que caracteriza o sexo masculino. Não sabem nem explicar direito por que estão dizendo aquilo, por que tem esta ideia, algo. Consigo explicar muita coisa difícil, mas essa é uma que eu não consigo explicar, esse tal desse senso que a mulher tem, e que nós, infelizmente, desprezamos muitas vezes, porque elas não conseguem colocar muita lógica nisso, e fica perdido. Uma pena. Nossa vida conjugal seria muito mais feliz, muito mais alegre, nós deixássemos fluir na esposa essa sensibilidade maravilhosa que o próprio Deus deu para ela. Fica o desafio para nós, maridões, muitas vezes machistas. Nós somos machistas, não a Bíblia. Então não joga a culpa na Bíblia. O seu marido pode ser machista, não a Bíblia. É muita injustiça para com Deus dizer que a Bíblia é machista. Mas Pedro achou pouco o argumento de que o homem deve tratar a sua mulher como parte mais frágil, e entra um segundo motivo para esse tratamento digno. Vamos lá? 1 Pedro 3,7 ainda. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Outra frase que à primeira vista não me empolga e não chama muito a atenção, mas é valiosa para mostrar o pensamento de Deus quanto a esse assunto, marido e mulher. Observe as palavras juntamente e mesma, mostrando aqui uma absoluta igualdade de condições entre marido e mulher. Nisso que Pedro falou, eles estão perfeitamente nivelados, absolutamente nivelados, inclusive com duas palavras, juntamente e mesma coisa. Mas o que é a mesma coisa? Herdeiros da mesma graça de vida. Aqui complica um pouquinho, mas é só um pouco. O que significa isso? Alguns entendem que a vida a que Pedro se refere é a vida aqui na terra. A mulher é um ser humano tão beneficiado por Deus pela graça da vida quanto o homem. Pastor, isso é óbvio. Será que Pedro ia dizer uma obviedade dessas? Ia, se essa é a interpretação correta, porque para nós é muito óbvio. Na época eu já disse para vocês, o homem achava que era um ser superior. Tinha rabino judaico que debatia se a mulher tinha alma, escrevia tratados sérios, e não achava que estava debochando, ridicularizando, diminuindo, esmagando a mulher. Não, ele achava, e queria provar, queria mostrar. Então não é ridículo. Se Pedro quis se referir só à vida terrena aqui, ele foi bem ponto. Vocês estão completamente enganados, seus maridos, pensando que o nível de vida, o nível existencial que você tem é superior ao da sua mulher. Eu sei que ela é um ser humano, óbvio que ela tem vida, que ela respira,
do jeito que um gatinho respira, sua mulher respira, eu sei disso, mas você não está convencido que a qualidade, o nível de existência da sua mulher é o mesmo do seu nível, não é? Não sei. Pois saiba, meu amigo, que vocês são herdeiros da mesma graça de vida. Como ele disse aqui, juntamente herdeiros. É a mesma coisa, estão nivelados. A sua dignidade como ser humano é exatamente a dignidade dela. Você não é intrinsecamente superior à sua mulher. Eu insisto que essas palavras hoje parecem até meio ridículas, a gente explicar isso, de tão óbvio que é, mas não era. Eu vou dizer mais, viu? Quando um coronelzão hoje, um machistazão hoje, acha que não tem problema nenhum se aventurar aí com algumas mulheres nas suas viagens ou coisa assim, ou mesmo sem viagem, mas não admite que a mulher pense num homem capaz de matá-la, ele está achando lá no fundo do coração que há uma diferença de dignidade humana grande. Ele pode nunca ter pensado nisso, pode não concordar comigo, mas eu insisto, alguém que não vê muito sentido em a mulher se ferir tanto em ser traída, porque ele é homem, mas ele não consegue imaginar sua esposa o traindo, porque mata ela e o camarada lá. Essa atitude é mais forte do que se pensa. Chega lá, se não em cima, mas bem pertinho de uma diferenciação de dignidade humana. Esse recado era muito mais forte aos leitores originais de Pedro do que a nós, como já tenho comentado. Imagine um esposo acostumado a tratar a mulher daquele jeito ouvir palavras dessa. Então ele recebe uma mensagem dura aqui de Pedro: tratai com dignidade, porque ela tem a mesma graça de vida. Mas a maioria dos intérpretes, dos estudiosos, a maioria acha que Pedro se referia aqui à vida eterna, não à vida na terra, terrena, mas eterna, obviamente assumindo que os dois seriam salvos, o marido e a mulher. Nesse caso, o argumento que Pedro usa aos maridos é muito mais forte ainda do que o argumento que ele teria usado se ele quisesse significar a vida terrena, como se ele dissesse: maridos, Cristo morreu pela sua esposa, do jeitinho que ele morreu por você, do mesmo jeito. Ela foi alvo da misericórdia de Deus, do jeito que você foi ao ser salvo. Tudo quanto Deus providenciou para que você herde a graça da vida eterna, Deus preparou para ela também. Está entendendo? Você é herdeiro juntamente com ela da mesma graça de vida, o céu que lhe espera. E você, marido crente, que gosta de dizer que Jesus fez preparar um lugar para você, conforme ele diz lá no Evangelho de João e tal, pois ele fez preparar um lugar para ela também. Agora me diga uma coisa, então, já que tudo que Deus fez e providenciou por você, tudo, absolutamente tudo que ele fez por você, fez por ela também. Quem é superior aí, meu amigo? Quem é melhor do que quem aí? Não tem. Cuidado com o que você está mexendo, como se Pedro estivesse dizendo, quando você trata a sua mulher com indignidade, ou de uma maneira grosseira, desrespeitosa. Cuidado com o que você está mexendo, porque você está mexendo com alguém muito precioso aos olhos de Deus, porque você vai dar a vida eterna em Cristo, mas ela também vai. Cuidado, marido, não mexa
com uma filha de Deus. Mas Pedro ainda não terminou, mas está perto, e eu também estou perto. A pregação é só sobre esse versículo. Faltava ainda falar das consequências dos maridos desobedecerem essas ordens. Tratar com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que, ou seja, vou dizer as consequências se vocês não obedecerem o que eu estou dizendo. Não se interrompam as vossas orações. Aí vem a discussão, orações de quem? Dos esposos ou das esposas e esposas? Mais provável que se refira às orações dos esposos, porque é a eles que Pedro está se dirigindo. Então é provável que ele esteja falando das orações do marido. Não entrou na área da oração da mulher aqui. Esse é o tipo da passagem que nós só vamos levar muito a sério utilizando uma dose de fé elevada, porque parece assim tão teórico. Não se interrompa as minhas orações. O que minha oração tem a ver com isso? O que minhas orações têm a ver com a maneira que eu trato a minha mulher? Tudo. Mas eu não entendo. Isso é outro assunto. Eu não concordo. Aí que é outro assunto mesmo. Mas está aqui um tratamento errado do marido para com a mulher gera um prejuízo espiritual para o marido, a ponto de Deus recusar as orações do marido, de Deus não fazer efeito diante de Deus, não tem efeito. Algum dia você já pensou, marido, que algumas orações suas não são respondidas faz tempo, e você não tem a menor ideia por quê? Tudo bem, nem sempre tem uma lógica direta entre a maneira como Deus responde uma oração ou deixa de responder. Às vezes ele responde de uma maneira que ele nem entendeu o que ele respondeu. Eu sei que não é tão simples assim, mas é impossível nós não deixarmos de examinar no nosso dia a dia com Deus como é que vão as nossas orações diante dele e como é que ele está recebendo essas orações. Coisa que você pede do fundo da sua alma e não vem. Estou falando só em coisas externas. Não, mas internas até. Paz no coração, tranquilidade de espírito, sei lá. Não vem. E você ora e pede e não vem. E você fica, faz um exame da sua vida com Deus, como é que vai seu nível de obediência aos padrões de Deus. É normal, é saudável fazer isto. E você não encontra. Não, eu peco, tenho muitos defeitos, mas eu confesso meus pecados a Deus, levo a sério, procuro não repeti-los, e eu tenho sido um cidadão correto, pai correto, marido correto. Para! O marido correto. Tenho. Explica aí. Nunca traí minha esposa. Ótimo. Muito bom. Nunca bati nela. Ótimo. Muito bem. O que mais? Quase acabou a lista dele, né? Eu não grito com ela assim em público. Em público assim no shopping. Não grita com ela no shopping. Não, de jeito nenhum. Não tem perigo. Sim, tá bom, não precisa fazer o discurso não. Mas em casa, na presença dos filhos, dentro do quarto, só os dois, grita.
com ela, é grosseiro com ela, humilha. Bom, assim, né? Vez ou outra, quem está um pouquinho mais exaltado e tal. Mas tudo bem, vamos supor que você nem é de ânimo exaltado. Você é uma pessoa educada, você tem um ânimo tranquilo, e você não levanta a voz nem com uma barata, com ninguém, com nada. Então você enche o peito e diz: não, eu nunca levantei a voz com minha mulher, nem quando estou a sós com ela, de jeito nenhum, absolutamente. Ótimo, parabéns, pode perguntar a ela. Não, tudo bem. Nunca humilhei minha mulher, nunca disse o nome com ela. Ótimo. Traga sua esposa aqui. Ora. Com 5 minutos de conversa. 5. Alguém com mínima experiência, não sei nem se precisa dizer pastoral, mas mesmo psicologia humana, de trato humano, de vida, você vai ver que essa mulher está se sentindo pouco amada, pouco considerada, desprezada, não de boca, não com palavras fortes, mas no dia a dia, nas decisões do marido com relação às coisas da vida, com relação aos filhos, na troca de abertura de coração. O marido não conta nada, não diz nada, não abre um pingo do coração dele para a esposa. Isso faz com que ela se sinta muito desconsiderada e diminuída diante do marido. Não é preciso levantar a voz, ser grosseiro, mas a forma como o marido se comporta ao longo de meses e anos, muitas vezes de casamento, a linha que ele segue na discussão com ela quanto aos problemas de casa, repito, dos filhos, assunto tão importante, muitas vezes tão polêmico e explosivo na vida de um casal, fica a lembrança, o desafio. Você tem tratado a sua mulher com muita consideração, como parte mais frágil, como alguém que é herdeira, juntamente com você, da mesma graça de vida aqui, ou mais provavelmente da vida eterna, sendo a sua esposa crente e você também. E eu quero encerrar lembrando que eu nem fui para outra passagem que fala das esposas, que tem, especialmente Efésios 5. Esposa, e fala ao marido também. Mas a Bíblia manda o marido amar a esposa como a si mesmo, imitando o amor de Cristo pela igreja. Não vou ler a passagem, já quero encerrar. Mas quanta responsabilidade para o marido diante de Deus, amar a sua mulher como ama a si próprio, exemplificando o amor de Cristo pelos salvos esses, a igreja que compõe a noiva de Cristo. Eu gosto de perguntar, quando eu falo nesse assunto, que esposa não teria maior prazer em ser submissa ao marido que a ama como a si mesmo, que a trata com toda gentileza e consideração e dignidade e carinho? Nós crentes não temos a maior alegria em ser submissa a um Salvador que nos ama tanto? Não é lógico. E esta é a fórmula de Deus para o casamento. O marido amar a sua esposa como ama a si próprio, e tratá-la com carinho, com consideração, e cuidar dela, e a esposa ser submissa ao seu marido e amá-lo. Agora, se todos os homens não são assim, e todas as mulheres não são assim, vamos culpar a Deus pelos problemas no casamento, pela quantidade de casamentos ruins, casamentos que se acabam, separações, divórcios e tudo mais? Absolutamente. O plano de Deus para o casamento entre um homem e uma mulher é perfeito. Perfeito. Então, que Deus nos ajude, a nós, maridos, a sermos mais fiéis a Deus nessas coisas,
e a vocês, esposas, a serem também mais fiéis a Deus nessas coisas, porque assim teremos lares muito mais agradáveis a Deus e muito mais eficientes no mostrar ao mundo o que é o relacionamento entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo faça em nós o efeito que ele quiser fazer como consequência do que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.